Graça e paz, irmãos. Prazer estarmos realizando o trabalho do Senhor. Primeira Igreja Batista. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês que estão nesse momento assistindo. Vocês podem estar estranhando que hoje é pastor, mas é que ele hoje foi dispensado por nós como igreja, e hoje nós estamos comemorando o Dia do Pastor. E nós iremos apresentar o culto de ação de graças ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Adriano Borges, pela vida do pastor Luiz Henrique, pela vida de todos os pastores que têm dedicado sua vida na obra do Senhor. Você pode nos seguir pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Ative o sininho para que você receba as notificações dos nossos cultos. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por estarmos aqui nesta noite, adorando o seu nome. Feche seus olhos, vamos louvar o Senhor através desta oração. Senhor, nós somos gratos a Ti, por mais uma vez, Pai, termos a oportunidade de Te conhecer. Senhor, recebe a adoração da Tua igreja. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nesta noite, tudo que for feito aqui, Senhor, seja para exaltar unicamente. Senhor, nós Te louvamos pelas vidas dos pastores, aqueles, Senhor, que estão aqui conosco hoje, aqueles que já estiveram, por suas famílias. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem escolhido homens dedicados ao Teu reino e para proclamar o Teu evangelho. Abençoa estes que estão neste momento assistindo, Pai, e adorando o Teu nome junto com nós. Te louvamos em Jesus. Amém. Faremos uma leitura bíblica, livro de Efésios, capítulo 4, versículos 7, 11 e 12. Que diz assim: A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. E ele deu uns como apóstolos e outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, que você possa honrar o seu pastor, independente da sua denominação, mas que você honre, que eu possa também honrar o meu pastor, e a Igreja Batista em Pombos possa honrar o pastor de sua igreja, porque é homem escolhido para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Nós teremos neste momento uma homenagem das mulheres cristãs em ação, em missão e do ministério infantil de nossa igreja. Querido pastor, não poderíamos, nós da MCM deixar passar uma data tão importante que é o Dia do Pastor, Sentimos saudade da nossa igreja, sentimos saudade dos nossos irmãos, em especial do nosso amado pastor. E nessa data tão importante, que é o Dia do Pastor, a MCM vem para homenagear, parabenizar o nosso pastor e dizer o quanto ele é importante para nós. E que Deus continue abençoando o seu ministério, que o Senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. E nós da MCM, desejamos ao Senhor toda a felicidade do mundo e todas as bênçãos do céu derramadas sobre sua vida e de sua família. Nós amamos o Senhor, pastor. Um abraço carinhoso da MCM. Pastor, parabéns por você, que Deus abençoe sua vida. Pastor Adriano, Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Receba essa lembrança com todo o meu amor. Feliz Dia do Pastor! Hoje é uma homenagem para uma pessoa muito importante para o Evangelho. E sem eles, a gente não ia saber diferenciar entre o bem e o mal. E essas pessoas são os pastores, que para a gente é muito importante. E para em meditação para todos os pastores, todo mundo, vou deixar em Salmo 128:5, que diz: O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida.
Então, parabéns para todos os pastores e um grande abraço para o nosso pastor Adriano Borges. Pastor, queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nossa igreja e que Deus abençoe o Senhor e sua família. Que o Senhor continue conosco. Nós lhe amamos. Feliz Dia do Pastor. Quem sua mão num arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com doce amor trabalhando pra Deus, Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pra o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Gostaríamos que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículos de 7 a 17. Ou seja, 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por nossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Os irmãos candidatos ao diaconato e a Jubapo também têm uma mensagem para vocês, os nossos pastores. Graças a Deus, pastor, passando por aqui, deixar a homenagem da Juventude Batista
em Pombos, da nação Jubapo. Queremos dizer ao Senhor que nós somos gratos pela vida do nosso pastor, somos gratos pela bênção que o Senhor colocou em nossas vidas, que é o Senhor. Que o Senhor Deus esteja lhe abençoando, lhe capacitando e lhe dando forças e discernimento cada vez mais, para que o Senhor possa nos guiar e nos rebanhar aos caminhos do Senhor. Para sua meditação, nós deixamos o texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Fique na paz, pastor Adriano, e obrigado por tudo. Feliz Dia do Pastor. Graça e paz, amada igreja. Estamos aqui para homenagear o Dia do Pastor. Estou aqui representando os candidatos a diaconato. E para isso eu vou ler esse poema que fala o que é ser pastor. Ser pastor, muitas vezes, é ser pai, irmão, enfermeiro, ajudante, terapeuta, psicólogo, advogado, professor, guia, pedreiro, jardineiro, engenheiro, arquiteto, pintor e sempre companheiro. Ser pastor é chegar primeiro e ficar o tempo inteiro. Sair por último e nem sempre ser compreendido. Ser pastor é ser forte e resistente, para em um único dia viver emoções completamente diferentes. É começar o dia chorando com uma família enlutada e à tarde celebrar com outra família a chegada de um bebê que nasceu. Depois de um dia de tristeza e alegria, ainda resta o desafio que é voltar para casa para ser pai e esposo, pois a família o espera. Lembre-se que ser pastor não é um super-homem. O pastor é um ser humano que se cansa, se entristece, adoece e esquece. Que é bom quando a igreja entende e ora pelo seu pastor. Estamos com o Senhor, pastor. Conte conosco, seu ministério tão especial. Receba o carinho dos diaconatos. Parabéns, pastor. Deus o abençoe. Aqui estou, irmão, representando os candidatos a diaconato, pois nós oramos, pedimos a Deus e Ele nos mandou o pastor Adriano. E é por isso que estamos contentes, estamos aqui festejando esse Dia do Pastor. Que todos nós possamos valorizar o nosso pastor, porque ele é enviado por Deus, recebeu o chamado e está aqui para nós. Obrigada, pastor. Deus o abençoe. Pastor maior na vida do pastor, e o que seria do pastor assim não fosse o Senhor? E o que seria da igreja se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou? Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os seus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Ser um pastor é bem assim, se sente só na multidão e às vezes pede o coração, um ombro amigo ou um irmão, mas é nos braços do Senhor que tu encontras teu valor. O preço é alto, meu irmão, grande é teu galardão. Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes
pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os seus fardos. Se às vezes sobrecarregado, se sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Jesus que é o bom pastor, Ele é teu amigo e teu Senhor, sempre estará contigo. Faremos uma leitura. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 15. Capítulo 4, versículo 2. Leiamos. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Nós teremos também a homenagem da congregação no loteamento José Estevão de Sena, ao pastor Luiz. Ser pastor é muito mais do que ser um pregador. Está além de ser um administrador da igreja. Ser pastor é sentir paixão pelas almas, é desejar a salvação de alguém de forma tão intensa que nos leve à atitude solidária de repartir as boas novas com ele. É chorar pelos que se mantêm rebeldes, é pensar no marido desta irmã, no filho daquela outra, na esposa do obreiro, nos vizinhos da igreja, nos garotos da rua. Ser pastor é tudo fazer para conseguir ganhar vidas para Cristo. Ser pastor é se alegrar com a alegria daquele que conquista um novo emprego, daquele que gradua-se na faculdade, ou do outro que recebeu uma alta do hospital. Ser pastor é ter o brilho de alegria ao ver a felicidade de um casal apaixonado, ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado. É festejar a conversão de um familiar, de alguém da igreja, por quem há tempos se vinha orando. Mas ser pastor também é chorar. É chorar com os que choram, nos unindo ao enlutado que perdeu um ente querido. É ouvir aquela mesma história mais de uma vez daquele irmão carente. É chorar com a família necessitada. Ser pastor é não ter outro interesse senão o pregar a Cristo. É não se envolver nos negócios deste mundo buscando riquezas, fama e posição. É saber dizer não quando o coração quer dizer sim. Ser pastor é ser pai, é disciplinar com carinho e amor, é obedecer à Bíblia e não aos homens, é seguir a Deus e não ao coração. Ser pastor é ser justo. Ser pastor é saber dizer não quando a emoção manda dizer sim. Ser pastor é ter a consciência de não ser sempre popular, principalmente quando tiver que tomar decisões difíceis. E saber também ser humilde quando a bênção de Deus o enaltecer diante do rebanho e diante do mundo. Ser pastor é levantar-se quando todos estão dormindo e dormir quando todos estão acordados, socorrendo ao necessitado no horário da necessidade. Ser pastor é não medir esforços pela paz.
Ser pastor é manter-se no Santo dos Santos de joelhos prostrados, obtendo a solução para os problemas insolúveis. Ser pastor é ser profeta, tornar o seu púlpito assim diz o Senhor, uma tocha flamejante, proclamando aos quatro ventos a salvação e a santificação do povo de Deus. Ser pastor é ser marido e ser pai. É fazer de seu ministério motivo de louvor dentro e fora de casa. Ser pastor é amar aos seus filhos da mesma forma que ensina aos pais cristãos a amarem aos seus. É olhar para os olhos de seus filhos e ver o brilho de seus próprios olhos. É preocupar-se menos com o que os outros vão pensar e mais no que os filhos vão aprender, sentir e receber. É ver cada filho crescer, dando a cada um a atenção e amor necessários. Ser pastor é pedir perdão. Se os pastores fossem super-homens, Deus daria a tarefa pastoral aos anjos, mas preferiu fazer de pecadores convertidos os líderes de rebanhos, pois, sendo humanos, podem mostrar aos demais que é possível ser uma bênção, mas quando pecarem, saberão pedir perdão à humildade. É uma chave que abre todas as portas, até as portas emperradas dos corações decepcionados. Ser pastor é saber diferenciar entre ficar ou sair. Ser pastor é crer quando todos descreem. Saber esperar com confiança, saber transmitir otimismo e força de vontade. Ser pastor é ver o lado bom da questão. É ver uma saída quando todos imaginarem que é o fim do túnel. Ser pastor é invocar e renovar e oferecer-se como sacrifício em prol da vontade de Deus. Ser pastor é fazer o povo caminhar mais feliz e fazer a comunidade acreditar que o impossível é possível. Ser pastor é saber envelhecer com dignidade sem perder a jovialidade. É ser amigo dos jovens e companheiro dos adultos. Ser pastor é saber contar cada dia do ministério como uma pérola na coroa de sua história. Ser pastor é ser companhia desejada, querida e esperada. Ser pastor é fazer com que os filhos e os filhos dos filhos tenham um legado, talvez não de propriedades, dinheiro ou poder político, mas o legado do grande patriarca da família, daquele que viveu e ensinou o que é ser um pastor. Pastor Luiz, que Deus o abençoe e feliz dia do pastor. Nós teremos uma reflexão bíblica. Para esta reflexão, nós convidamos o servo do Senhor, o irmão Sandro. Graças e paz a todos. Quero, nesta noite, promulgar minha gratidão ao Senhor por estar aqui nesta tribuna, nesta noite. Dia este tão agradável de que estamos celebrando um culto de gratidão ao Senhor e homenageando também ao pastor Adriano Borges, como também ao pastor Luiz Henrique. São pastores da nossa igreja, a Igreja Batista em Pombos. O Senhor tem sido bom para conosco, tendo esses homens como liderança na nossa igreja, visto que são homens que sempre que a gente precisa, estão sempre acessível, são homens que têm sempre uma boa palavra, estão sempre de mãos estendidas para acolher aquele que venha, por algum motivo, a necessitar de sua ajuda, de seu conselho, e que o Senhor, o eterno Deus, o Supremo Pastor, venha abençoar a cada dia o ministério desses homens de Deus, do pastor Adriano
e do pastor Luiz Henrique, para que a cada dia eles possam servir ao Senhor com alegria, para que a cada dia eles possam trabalhar na obra do Senhor, cuidando bem do rebanho que Deus os colocou diante. Que o Senhor continue abençoando os seus ministérios e os fazendo sobremaneira prósperos. Quero, nesta noite, ler com todos o texto que se encontra no livro de Salmos, um texto que é bastante conhecido. Dos Salmos, acho que este e o Salmo 91 são um dos salmos mais conhecidos, visto que é tradição entre nós. Lembro-me quando eu era criança, que às vezes entrava na casa de algum amigo ou na casa de algum parente, ter sempre a Bíblia aberta ou neste salmo, no Salmo 23, ou no Salmo 91, que era como para alguns, como se fosse um amuleto que trazia as mãos de Deus estendidas para abençoar as famílias que estivessem debaixo daquele teto. Então, este salmo ele é um salmo muito interessante, muito importante, de uma linguagem bem expressiva, que diz assim, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Que o Senhor venha, através do seu Espírito, a nos dar a sua boa palavra, que esta palavra possa penetrar no seu coração, que também o Espírito do Senhor venha preparar o seu coração para que você, ao receber esta palavra possa produzir no seu coração fé, possa produzir no seu coração dependência do Senhor, possa produzir no seu coração um amor por Deus, um amor sem reserva, um amor a esse supremo pastor. Nada mais adequado, nada mais coerente a gente falar do supremo pastor que está inserido no Salmo 23 no dia de hoje, dia que é um dia que homenageamos os servos do Senhor que são chamados para esse ministério tão solene, tão sagrado. Este salmo, ele faz parte de um salmo que é atribuído, dos salmos que são atribuídos a Davi. Davi, este jovem que conhecia muito bem o ofício pastoral. Na sua mocidade, quando apacentava as ovelhas, ele fora chamado a ser rei. Deus o havia separado para que ele reinasse em Israel. No capítulo 16 e verso 11 do primeiro livro de Samuel, a gente encontra ali um momento no qual Deus ele envia Samuel para que viesse a ungir Davi como rei. E nesse texto é interessante a gente observar que quando Samuel chega diante de um irmão de Davi, que é um homem agigantado, um homem de guerra, Samuel acha que é aquele que seria consagrado a rei, mas Deus diz que não é esse. E Samuel se vira a Jessé e pede para que ele apresente o restante de seus filhos. Jessé apresenta 7.
E Deus diz a Samuel que nenhum deles seria rei. E Samuel pergunta a Jessé: tem mais algum? Jessé diz: tem, mas tem um jovem, ele é moço e está cuidando das ovelhas. E esse ofício, esse trabalho que era desenvolvido por Davi, o capacitou, de certa forma, a ele guerrear com o gigante Golias. Porque quando ele é questionado por Saul, que era um jovem, era muito raquítico, era fraco e não era guerreiro, para lutar com aquele guerreiro, com aquele grande vencedor Golias. E Davi, ele diz o seguinte, que está no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, 36. Ele diz: eu matei um leão e um urso. Então, o tempo no qual Davi, como pastor de ovelhas, as ovelhas do seu pai, lhe deram experiência para que viesse a desaguar naquele momento tão importante da sua vida e marcante, não só para Davi como rei, como guerreiro de Israel, como também para o povo de Israel. Que Davi, ele diz: eu tenho experiência sim. Deus me deu experiência enquanto eu era pastor, cuidando das ovelhas do meu pai. Eu venci um leão, eu venci um urso e também vencerei este incircunciso, este homem que não serve ao Senhor. O salmista Davi, ele não poderia ter usado figura de linguagem melhor para representar a doçura do pastor divino. A linguagem poética sagrada é bastante expressiva quando manifesta Deus como um pastor amoroso, um pastor afável. E aqueles que devotam amor a Deus sem reserva, dele, e a ele serve como suas ovelhas, entregue aos seus cuidados, totalmente dependente, não são decepcionados. Porque Deus, Davi, quando coloca Deus como o pastor supremo, ele tem a ideia de quais seriam as características mais doces do pastor, a doçura, o cuidado do pastor para com as suas ovelhas, porque ele foi assim. Ele agiu dessa forma, ele cuidou, ele lutou, ele, de certa forma, pôs a sua vida em risco para que as suas ovelhas fossem bem cuidadas, fossem bem guardadas, de modo que ele fisicamente lutou com o leão e com o urso e veio a matá-los. Então, aquele que entrega-se ao Senhor como dependente e exclusivo dele, jamais será decepcionado pelo Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida, é aquele que guarda, é aquele que, de forma alguma, decepcionará, aquele que se entrega amorosamente a ele com um amor sem reservas, entrega-se de fato, de corpo, de alma e de espírito. É comum presenciar no Oriente Médio, à frente do rebanho das ovelhas, sempre 2 pastores. Por que isso acontece? Porque a ovelha ela tem uma dificuldade muito grande na troca ou na mudança do seu proprietário. Então, quando um pastor, ou quando ocorre de um pastor ficar doente, de não poder apacentar a ovelha, a voz que irá apacentar é uma voz conhecida. Por esse motivo, sempre tem 2 pastores. A ovelha, ela cria um laço muito profundo de amizade, de proximidade, de amor com o seu pastor, de modo que, se trocar ou se vender a ovelha para um outro proprietário, ela pode ficar estressada, triste, ela pode até rejeitar a comida do atual proprietário, que para ela não passa de uma pessoa estranha. Então, quando a gente passa a entender essa questão, esse laço profundo que a ovelha ela passa a desenvolver
com o seu pastor, e aqui quem está falando, o salmista Davi, ele sabe que a ovelha ela desenvolve esse laço com o pastor. Então, tendo essa consciência, a gente observa que Deus, como o bom pastor, como o supremo pastor, ele é aquele que está sempre inclinado, está sempre devotado a cuidar completamente das suas ovelhas, jamais a deixando a sua ovelha abandonada ou de canto. Esta representação da ovelha no texto sagrado não é somente elegante e estilístico, é a melhor metáfora para descrever a dependência daquele que tem Deus como seu supremo pastor, como diz o primeiro verso do texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No texto hebraico, esse nada me faltará não significa que eu terei tudo que eu desejo, tudo que eu quero, tudo que eu aspiro. Não, mas que tudo que eu tenho, eu estou completamente satisfeito, eu estou feliz, eu estou bem por aquilo que eu tenho, porque eu dependo exclusivamente de Deus, e tudo que eu tenho é aquilo que Deus me proporcionou, é aquilo que Deus me deu. Então, eu estou completamente satisfeito, nada me falta. Tenha você também Deus como seu pastor supremo, porque se assim você o fizer, você jamais, por motivo algum, você estará decepcionado. Você terá sempre alguém que irá lhe estender a mão em toda e qualquer necessidade. Você terá sempre alguém que estará inclinado, que estará com as mãos estendidas para lhe proteger, para lhe guardar e para suprir toda e qualquer necessidade que você venha a ter, porque Ele é o nosso supremo pastor. Outro aspecto bastante interessante da ovelha é que essa sensação de medo, de terror. A ovelha não possui um sistema de defesa, como garras, como presas ou algum veneno. Esse medo exacerbado lhe deixa vulnerável ao ponto de se assustar com o seu reflexo na água. Assusta-se também com o barulho de águas na corrente de um leito de rio. A ovelha, ela pode até ao ponto de chegar a morrer de sede, estando ao lado de um rio, simplesmente pelo barulho das águas. Ela tem tanto medo, ela tem tanto esse senso, esse desespero, esse medo, que ela pode ficar sedenta de sede só porque o barulho das águas lhe incomoda. Tendo esse traço da ovelha, que a torna tão indefesa, tão frágil, nos dá um discernimento melhor, porque Deus nos leva às águas tranquilas. O pastor supremo se propõe a cuidar dos nossos medos mais simplórios. Ele não quer que deixemos de ser felizes. Ele não quer que deixemos de amar porque temos medo de não ser amado. Ele não quer que deixemos de buscar o sucesso porque temos medo de fracassar. Ele não quer que deixemos de buscar mudança porque estamos muito tranquilos no nosso espaço confortável. Então, entendendo esse aspecto, de certa forma, negativo da ovelha, mas também que lhe dá um certo cuidado, esse senso de perigo, esse medo, de certa forma, exacerbado, nos faz entender porque o salmista ele diz no segundo verso que Deus ele nos leva, ele nos guia às margens tranquilas de água.
ou seja, águas paradas, águas que não fazem barulho, porque águas que correm podem deixar a ovelha intranquila. Então Deus, ele cuida dos nossos medos mais pequenos, os detalhes que muitas vezes não são supérfluos para nós. Deus, ele cuida de forma específica, de forma especial, porque ele é o nosso supremo pastor. Ele é o nosso pastor absoluto. E como pastor absoluto, e nós como ovelhas do seu rebanho, ele se propõe a cuidar dos nossos medos mais insignificantes para nós. Em uma situação que estamos passando, não só no Brasil, como no mundo, onde a mídia tem divulgado fortemente as mortes que esse vírus tem causado. Tem levado medo, tem levado transtornos psicológicos para alguns. Então, Deus, ele é aquele que nos conforta como pastor supremo. Deus, ele é aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aqueles que põe sobre nós o seu manto protetor. Então, ainda que venhamos a ter medo por tomar conhecimento que muitos têm chegado a perder a sua vida, não só no Brasil, como também no mundo, esteja ciente que muitos também estão sendo curados. Muitos têm chegado a reviver, a ressuscitar, estando em um momento quase que de morte, porque o Supremo Pastor é quem nos guarda, é quem pode nos proteger dos medos mais simples ou os mais fortes. Aquele medo que se instala no recôndito de nossa alma, que muitas vezes não somos nem capazes de divulgar para alguém. Deus conhece esses medos, e nesses medos ele cuida da gente da melhor forma possível, como o pastor supremo e nós como ovelha do seu rebanho. Quero finalizar mostrando, eu poderia levantar outros tópicos, mas eu quero finalizar com isso. Quer dizer, a certificação de que aquele ou de que alguém foi inundado pela bondade e o amor do Supremo Pastor está na noção inigualável de gratidão por toda a vida. Então, uma demonstração real, uma demonstração profunda de que, de fato, a gente foi inundado, que a gente foi abraçado por esse amor, como diz o verso 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aquele que de fato foi abraçado por essa misericórdia, por esse amor que vem de Deus, que Deus é quem o faz por nós, Deus é quem nos abraça bondosamente, amorosamente, com essa doçura de um Supremo Pastor. Aquele que de fato tem essa verdade intrínseca na sua vida, ele tem esse desejo, essa gratidão profunda, essa gratidão que ele deseja externar por toda a vida, de estar na presença do Senhor, de estar no tabernáculo do Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar aos pés do Senhor, sendo grato ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós das melhores formas possível. Ele é aquele que nada me deixa faltar. Ele é aquele que cuida de mim nos meus medos mais simples. E quando eu tenho essa consciência real de que eu fui abraçado, de que eu fui amado, de que eu fui cuidado com amor tão profundo, eu desejo ser grato ao Senhor, porque o Senhor me abraçou, então eu quero morar todo o tempo na casa do Senhor. Eu quero cultuar o Senhor, eu quero demonstrar a minha gratidão. Você que está a nos ouvir, seja você também grato ao Senhor. Receba você o toque, o abraço do Supremo Pastor. Receba você
receba você um sorriso, receba você um toque, receba você um abraço. Nesses momentos de distanciamento social, abraço é algo que nós não ousamos mais a dar. Nem aos nossos velhos de casa, que muitas vezes queremos demonstrar esse carinho através de um abraço, de um beijo, mas nós muitas vezes nos privamos por causa de um vírus que tem causado problemas, não só psicológicos, físicos, como também espirituais e emocionais. Mas o Supremo Pastor é aquele que abraça com um amor real, com um amor que muda, que transforma a água em vinho, que transforma a tristeza em alegria, que transforma a guerra em paz. Receba você esse amor, receba você esse abraço do Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. E com estas palavras eu finalizo e agradeço. E vamos orar para que o Senhor, o Supremo Pastor, venha a nos guardar de modo pessoal, como também coletivo. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos, porque fomos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, fomos alcançados, ó Senhor, pelo Teu abraço, que nos traz para perto de Ti. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu Te peço que cuide de cada um dos que aqui estão presentes, também cuida, Senhor, das nossas famílias, cuida, Senhor, do Brasil, cuida, Senhor, do mundo, que em nome de Jesus, ó Pai, que esse problema que está havendo, que venha despertar em nós, Senhor, um desejo maior pela Tua palavra, um desejo maior pelo renovo. Em nome de Jesus, ó Pai, é isso que eu Te peço. Te peço também, Senhor, que continue abençoando, ó Pai, o pastor Adriano, a sua esposa, a irmã Roberta, os seus familiares. Continua, Senhor, abençoando e fazendo próspero o seu ministério. Dá-lhe sabedoria para que ele possa, Senhor Deus, nos encaminhar pelas águas tranquilas, cuidar do teu povo da melhor forma possível. Continua também, Senhor, abençoando o pastor Luiz, livrando-o de todo mal, abençoando, ó Senhor, a sua família, estreitando cada dia mais os laços familiares. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que toda e qualquer atitude, artimanha do inimigo contra a vida dos teus servos, ó Senhor, seja em nome de Jesus destruída. É o que eu te peço para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Pastor Adriano, nós, como Ministério de Louvor, somos gratos a Deus por sua vida. Queremos também deixar nossa homenagem em forma de mensagem e de música. Nós agradecemos a Deus pelo seu empenho no nosso ministério e que o Senhor continue abençoando sua vida e sua família. Querido pastor, em nome de todos os membros do Ministério de Louvor, nós queremos lhe dirigir esta nota de agradecimento e reforçar a amizade, respeito e admiração que todos nós lhe temos. Ao Senhor, somos e para sempre seremos profundamente gratos, pois desde o início que o Senhor se mostrou exemplar, incansável e rápido se tornou um bom amigo para nós, um apoio constante e indispensável. O Senhor e seu ministério são dádivas de Deus e por elas nós agradecemos a Deus por sua vida. Que o Senhor continue o abençoando. Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios. Às vezes vai cuidar de ovelhas num deserto. Quem tem chamada às vezes malha trigo num lagar.
procura amigos e não tem ninguém por perto. Quem tem chamada às vezes enfrenta o gigante e não adianta tomar as armas emprestadas. Muitas vezes o que resta é uma funda e uma pedra e a confiança em um Deus que nunca falha. Quem tem chamada às vezes enfrenta o Carmelo, promove desafios para ver descer fogo do céu. Quem tem chamada às vezes vai morar junto ao ribeiro para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o mar vermelho, mas olha para o povo e diz: a ordem é marchar. Quem tem chamada às vezes tem que abandonar a parentela e seguir para uma terra que ele não sabe aonde é. Quem tem chamada às vezes tem que subir o Moriá, passar pela prova e ver Deus aprovar a sua fé. A chamada de Deus vem acompanhada de sofrimento, de perdas, de lutas e lamento, mas a vitória é garantida a quem suporta. Onde pisar teu pé, pode ficar certo, Deus abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derrube o gigante, Deus confirmará teu ministério aqui. Creia que nesse deserto os rios vão surgir. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu e te capacitou, também te encheu, e desta missão não tem como fugir. A chamada de Deus vem acompanhada de sofrimento, de perdas, de lutas e lamentos, mas a vitória é garantida para quem suporta. Onde pisar teu pé, pode ficar certo, Deus abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derrube o gigante, Deus confirmará teu ministério aqui. Creia que nesse deserto rios vão surgir. Foi Deus quem te chamou, foi Ele quem escolheu e te capacitou, também te encheu, e desta missão não tem como fugir. Deus te escolheu, não tem como fugir. Creia, você é escolhido do Senhor. Nesse momento nós teremos uma homenagem em nome da igreja. Olá, pastor Adriano, pastor Luiz. Venho aqui em nome da igreja também deixar essa simples homenagem que ao dia de vocês, né, o dia do pastor. Sabemos que é só simbolicamente, porque o dia do pastor é todo dia. É uma tarefa difícil, não é fácil, mas pessoas como vocês são levantadas por Deus para assim tomar conta do rebanho dele. E para a meditação dos senhores eu quero deixar Números 6, 24 a 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. É uma simples homenagem que estamos fazendo a vocês, que os senhores tenham paciência com o rebanho de vocês e que Deus assim continue abençoando vocês. Deus abençoe pastor Adriano e pastor Luiz Henrique. Até mais. Como hoje é dia de festa, poderia faltar os presentes. Estou aqui com os presentes que agora são virtuais, em nome da igreja, Primeira Igreja Batista em Pombos, para nossos pastores. Mas daqui a pouquinho a campainha toca e vocês vão receber. Creiam que foi tudo com muito amor e rogamos a Deus que os abençoe e que o Senhor continue derramando chuva de graças, de misericórdia sobre a vida de vocês. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus pelos pastores que o Senhor escolheu para que nos pastoreasse. E deixando uma reflexão para nós como igreja. Se você gostaria de ser pastoreado por um pastor como você, então ajude seu pastor, ame seu pastor, porque é escolhido do Senhor para pastorear a sua igreja. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti pelos nossos pastores, Senhor. Aqueles que desde o início vêm nos pastoreando e os que hoje estão conosco. Nós somos gratos a Ti pela vida do pastor Adriano, pela irmã Roberta, sua família. Nós somos gratos, Senhor, pela vida do pastor Luiz, sua família. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor tem levantado homens para cuidar do seu rebanho aqui na terra. Senhor, continua com Tuas mãos estendidas, derramando chuva de graça, de bênção, honrando os Teus servos, Senhor, para que um dia, Pai, eles possam Te apresentar Teu rebanho que foi pastoreado aqui nesta terra. Senhor, abençoa a Primeira Igreja Batista em Pombos e nós como igreja, Senhor, possamos honrar os nossos pastores. Que possamos, Senhor, ser ovelhas que ajudam o seu pastor. Que a Tua igreja, Senhor, reconheça os valores do pastor, da sua família, que ele também, Senhor, possa ajudar a sua igreja em tudo o que for necessário e em tudo que eles puderem. Senhor, que Tua graça esteja sobre nós. Dá-nos uma semana de paz. É em nome de Jesus que nós oramos. Agradecemos a você que esteve conosco neste culto. Continue nos assistindo e cultuando conosco, porque Deus fala com você. Deus nos abençoe.